Você já imaginou que seu coração pode ser como um jardim secreto onde Deus planta flores de amor e sabedoria? E que, dependendo de como você cuida desse jardim, ele pode crescer e dar muitos frutos ou ficar cheio de espinhos e pedras. Nesse vídeo, vamos descobrir como fazer nosso coração ser a melhor terra do mundo para as palavras de Jesus. Não perca, algo muito especial vai florescer na sua vida. Olá, aventureiros! Sejam bem-vindos ao nosso canal Aventuras da Bíblia. E que tal se inscrever no nosso canal? Ao fazer isso, vocês se tornam membros oficiais da nossa turma mágica. Não queremos que vocês percam nenhuma aventura, então inscrevam-se para não perderem nenhum capítulo emocionante. Agora venha conosco se aventurar na história da parábola do semeador. Num dia claro, com o céu azul como o manto de um rei, Jesus caminhava pelas estradas empoeiradas da Galileia. As árvores balançavam suavemente ao vento e os passarinhos cantavam como se soubessem que algo muito importante estava para acontecer. Ele não andava sozinho. Atrás dele, uma multidão vinha se formando. Homens, mulheres, jovens e idosos, todos queriam ouvir as palavras daquele homem que falava com tanto amor, com tanta sabedoria. Jesus sabia que nem todos entendiam logo de cara tudo o que ele dizia. Por isso, naquele dia, ele decidiu contar uma história muito especial. Uma história que parecia simples, mas que carregava um ensinamento profundo, como se fosse um presente embrulhado em papel colorido esperando para ser aberto. Com o povo ao seu redor, ele se sentou em um barco ancorado à beira do lago, para que todos pudessem ouvi-lo. As ondas batiam suavemente na madeira do barco, como se também estivessem curiosas para ouvir. Jesus olhou para todos com carinho. Seus olhos brilhavam como o sol refletido na água. Então, ele começou. Um semeador saiu para semear. Na plateia, muitas pessoas já começaram a imaginar aquele homem simples, com um saco de sementes pendurado no ombro, andando por um campo vasto. Ele tinha as mãos calejadas do trabalho e o rosto queimado do sol. Mas mesmo assim, ele sorria, porque sabia que cada semente era uma esperança. Jesus continuou. Enquanto espalhava a semente, algumas caíram à beira do caminho. Vieram as aves e as comeram. Ao ouvir isso, algumas pessoas franziram a testa, tristes com o destino daquelas sementes. Era como fazer um desenho lindo e alguém vir e apagar. As crianças que estavam por perto apertaram os olhos, imaginando os passarinhos famintos vindo em bando, picando tudo sem deixar nada. Mas Jesus não parou por aí. Outras sementes caíram em solo pedregoso, onde não havia muita terra. Elas brotaram depressa, mas logo o sol forte as queimou, e como não tinham raiz, secaram. As pessoas balançavam a cabeça. Sabiam como era o calor escaldante da região. Era como plantar algo num chão tão duro quanto uma rocha. O coração delas começava a se apertar. Que fim triste para aquelas sementinhas! Outras ainda caíram entre espinhos. Cresceram, mas os espinhos também cresceram e as sufocaram. Agora, era como se cada um da multidão sentisse a luta das pequenas plantas tentando crescer, como um peixinho tentando nadar contra uma correnteza forte. Mas de novo, a história parecia não ter um final feliz. Até que Jesus sorriu e disse: porém, outras sementes caíram em boa terra. Deram frutos, 100, 60 e 30 por um. Nesse momento, era como se o sol brilhasse ainda mais forte, como se flores tivessem brotado instantaneamente nos corações de quem ouvia. A alegria foi tanta que até os rostos mais sérios se iluminaram. As sementes que caíram na boa terra cresceram saudáveis, como crianças bem cuidadas que crescem fortes e felizes. A boa terra era como um coração preparado para receber o que é bom, aprender, crescer e dar frutos de bondade, amor e fé. E então, Jesus terminou dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas, o que será que ele quis dizer com isso? Depois de Jesus contar a história do semeador para a multidão, muitos ficaram pensativos. Era como se cada palavra tivesse pousado em seus corações, como uma borboleta que pousa suavemente numa flor. Mas, mesmo assim, nem todos entenderam o que ele queria dizer. Era uma parábola, uma história com significado escondido, como um tesouro enterrado esperando ser descoberto.
Quando a multidão começou a se dispersar, Jesus se afastou com seus discípulos. Eles estavam curiosos e um pouco confusos também. Um deles, com os olhos arregalados como os de uma criança ouvindo um conto misterioso, perguntou: Mestre, por que o Senhor fala com o povo por parábolas? Jesus, com um sorriso calmo, respondeu: Porque a vocês foi dado o conhecimento dos segredos do reino dos céus, mas a eles não. Eu falo em parábolas para que vejam, mas não vejam completamente, ouçam, mas não compreendam de verdade, ainda. Os discípulos se entreolharam. Era como se Jesus estivesse dizendo que havia algo muito especial escondido dentro daquela historinha do semeador. Algo que só os que prestassem atenção de verdade, com o coração aberto, iriam entender. E então, Jesus começou a explicar. O semeador é aquele que anuncia a palavra de Deus. As sementes são as palavras que ele espalha. As crianças que ouviam essa parte da história podiam imaginar Jesus mesmo como semeador. Ele caminhava de cidade em cidade, falando com carinho, ensinando sobre o amor de Deus, espalhando sementes invisíveis que podiam florescer dentro do coração das pessoas. Jesus continuou. Algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Isso representa aqueles que ouvem a mensagem, mas não a entendem. Então o inimigo vem e tira o que foi semeado em seus corações. Isso era triste. Como se uma lição importante entrasse por um ouvido e saísse pelo outro. Era como tentar plantar flores num chão de pedra. Por mais bonita que fosse a semente, ela não teria onde crescer. As sementes que caíram em solo pedregoso são como pessoas que ouvem a palavra com alegria, mas não têm raiz. Por um tempo acreditam, mas quando as dificuldades vêm, desistem. Nesse momento, os discípulos lembraram de pessoas que haviam seguido Jesus por um tempo, mas depois foram embora. Era como começar um desenho lindo e parar no meio porque ficou difícil. Jesus então falou com mais calma. As sementes que caíram entre os espinhos são como os que ouvem a palavra, mas as preocupações da vida e o amor pelas riquezas sufocam a mensagem, e ela não dá fruto. Aqui, todos pensaram em como o mundo pode ser barulhento e cheio de distrações. Era como tentar ouvir uma música bonita em meio a muito barulho, quase impossível de apreciar. Mas então, os olhos de Jesus brilharam ainda mais. Porém, as sementes que caíram em boa terra são aqueles que ouvem a palavra, a entendem, e produzem frutos, 100, 60, e até 30 vezes mais do que foi plantado. Uau! Que alegria! Era como plantar uma única semente de maçã e colher um pomar inteiro. Como ensinar um amigo a amar a Deus e ver esse amigo contar para muitos outros. Um coração preparado se torna uma terra fértil onde o amor de Deus cresce sem parar. Com essa parábola aprendemos que o nosso coração é como uma terra pronta para receber sementes. Se estiver distraído, ocupado ou duro como pedra, a semente não cresce. Mas se estiver aberto, alegre e pronto para ouvir, a palavra de Deus vai crescer e produzir coisas lindas, como bondade, paciência, alegria, fé e amor. Aprendemos que ouvir Jesus com atenção e guardar suas palavras no coração é como cuidar de um jardim que vai florescer para sempre. Com isso chegamos ao final de mais uma aventura da Bíblia. Aventureiros! Se vocês estão curtindo essa jornada mágica, não se esqueçam de dar aquele like mágico para espalharmos ainda mais as histórias da Bíblia. Cada curtida nos ajuda a criar mais histórias incríveis para vocês. Muito obrigada por assistir os nossos vídeos e até a próxima aventura.